Olá, sejam bem-vindos ao programa Entrevista. Vamos falar sobre mucormicose, conhecida também como doença do fungo negro, um fungo oportunista que tem causado infecção em pacientes com Covid-19. E para a gente entender um pouquinho sobre o que é mucormicose, eu converso com o dermatologista Alexandre Moretti de Lima, que é também professor da UFMS. Doutor, seja bem-vindo à programação da TV UFMS. Queria que o senhor fizesse a sua apresentação. O senhor é médico dermatologista e também professor na UFMS e atende no ambulatório do HU. Sim, eu sou professor responsável pela micologia do Hospital Universitário. E sou professor adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E a gente é exatamente a sua área, né? Essa doença que tem provocado muita preocupação, que é a mucormicose. Tem assustado muita gente, principalmente pacientes de Covid-19. Não, sim. Na verdade, a mucormicose ela é uma doença oportunista, né? Ela é uma micose fúngica, né, profunda, sistêmica, que pode aparecer em pacientes que têm uma imunossupressão, né, de qualquer natureza, seja ele transplantado, renal, hepático, doenças hematológicas. Quem usa as medicações imunossupressoras, né, como ciclosporina, até mesmo no transplante a gente observa isso, né, de qualquer tipo de transplante, pacientes com neoplasias, pacientes com diabetes e que evolui com certa acidose diabética, a gente vê muito, e muito menos comum em pacientes HIV positivos. Não, e a gente sabe que o HIV positivo ele tem uma imunossupressão, né, de CD4, né, que é o linfócito CD4 baixo. Porém, a gente não vê tantos casos, raros casos de mucormicose. Não é descrito. A literatura com relação à mucormicose, o que é mais comum são os pacientes diabéticos com cetoacidose diabética, entendeu? Que é o mais comum. Uhum. E quando se fala que é uma doença oportunista, né, para pacientes com Covid, é por conta da imunidade baixa, doutor? Sim. Na verdade, o que acontece no COVID, né? A gente existe alguns protocolos que utilizam o uso de corticosteroides, principalmente a partir do quinto, sétimo dia, geralmente após o início da segunda semana, que é a fase inflamatória. Então, a gente tende a usar corticosteroides, né? E às vezes o paciente já chega no hospital já usando em casa, né, fazendo uma automedicação. E existe alguns protocolos que usam até doses imunossupressoras de corticosteroides, né? Doses bem altas, que a gente utilizaria, por exemplo, para diminuir a atividade do lúpus, né, como nós chamamos em medicina de pulsoterapia. Então, e aí existe uma chance maior em desenvolver essas doenças oportunistas, não só a mucormicose, né? A gente tem outras doenças oportunistas também, né? A gente tem as pneumonias pelo pneumocystis girovese, né, que é uma pneumonia oportunista, que a gente também vê em HIV positivo. A gente pode ter citomegalovírus, esofágica, intestinal. A gente pode ter candidíase mucocutânea grave, que é é uma micose também do trato oral e gastrointestinal. Né? Então, não é só a mucormicose. A mucormicose ela ficou bem conhecida agora do público leigo, né, da população, por causa dos casos que aconteceram na Índia. Né? A gente teve alguns casos, né? Não sei qual que era a situação, realmente a gente tem que dar uma analisada nos protocolos e
nos prontuários desses pacientes, né? A gente não sabe o que eles estavam utilizando, o que poderia estar desencadeando a mucormicose, né? Mas provavelmente deve ser a imunossupressão. Só para você ter uma ideia, o paciente de COVID grave, ele fica, às vezes, de 4 semanas ou mais internado, né? Às vezes até 3 meses. Então, são pacientes que já muito mexidos, né? Ou seja, são doenças que você citou, são doenças oportunistas que você citou, mas justamente por conta do quadro infeccioso que o paciente já está também, né, doutor? Então, assim, é um agravamento. Sim, vai acontecendo complicações em cima de complicações, né? Mas provavelmente são pacientes que já têm uma certa imunossupressão. Ou seja, é mais uma complicação diante de todas as outras doenças, como o senhor disse, em relação à pneumonia também, né? Às vezes o paciente fica internado por conta não mais da COVID, mas de doenças como pneumonia e outras que acabaram complicando, né, o quadro e a possível alta desse paciente. Sim, sim. Isso mesmo. Agora, o que é exatamente essa doença que também ganhou um nome popular, que é o fungo negro? Na verdade, o termo fungo negro tá colocado de forma errada, né? Fungos negros em micologia são fungos que têm a estrutura da membrana com melanina. A membrana ela tem melanina. Nós chamamos de fungos melanizados, né? Isso cria no fungo uma certa resistência aos antifúngicos, são fungos de difícil tratamento, e também, às vezes, uma maior patogenicidade desse agente. No caso, os fungos negros, né, com parede melanizada, são agentes, por exemplo, de feoifomicose, que é uma micose que dá muito em transplantado também. A gente vê também cromoblastomicose, que é uma micose que tem o principal agente, que é a Fonsecaia pedrosoi no Brasil, né? E a gente tem os micetomas, né? Que também, no Brasil, o principal agente é a Madula grigia. São fungos negros, né? E tem outros fungos negros, às vezes, que pode acometer superficialmente a pele, como a tinea nigra, né? Que é uma micose superficial. A gente tem micoses superficiais por fungos filamentosos não dermatófitos, que pode acometer as unhas, né? Fazendo quadros de onicomicose, onicomicose por alternária, curvulária, que são fungos de parede melanizada também. Então, o termo fungo negro está errado quando a gente utiliza quando a gente leva em consideração o diagnóstico de mucormicose, né? A mucormicose são fungos que são de uma outra classe, de outra ordem, né? Com outro aspecto, né, doutor? Com outro aspecto. Na verdade, são fungos que antigamente chamava de zigomicose, né? Eles têm vários outros agentes, né? Como o próprio mucor spp, né? O gênero esse gênero. Nós temos a absídia, né? E a gente tem vários outros, né? E pelo menos não sei. Eu lembro agora são esses dois. Mas eles têm a características, a zigomicose ou a mucormicose, de ter pouca ou nenhuma septação. Não tem septação. E elas têm, na estrutura anatômica, ângulos de 45 a 90 graus. Então, assim, na análise desse fungo, a gente consegue visualizar essa estrutura, com pouca ou nenhuma septação. A maioria dos fungos tem septação, né? A zigomicose não. São fungos que a gente encontra em material em decomposição, objetos, no meio ambiente, né? Ou seja, a gente convive com esse fungo, não é novidade. Na via aérea, né? Então, ele é o saprófita, ele fica ali quietinho. No paciente que tem uma imunidade boa, ele vai ficar quietinho. Assim como a gente tem bactérias na pele, né? Estáfilo, estrépito, a gente tem a cândida, que são fungos que tem na pele.
é um componente normal da pele. Ou seja, Porém, em situações que o hospedeiro ele fica imunocomprometido, ele começa a se tornar patogênico, né? E aí ele se torna patogênico, provocando as lesões. No caso, a mucormicose, ela é uma lesão enegrecida, né? Lesão necrótica, forma crosta, tipo umas cascas, lesão ulcerada, necrótica, né? Por isso que eu acho que eles usam esse termo fungo negro para mucormicose, porque forma uma lesão ulcerada necrótica, principalmente na face, né, dos pacientes acometidos, que é a principal forma de apresentação clínica, né, que é a forma rinocerebral. Né? Então, geralmente o paciente começa com uma rinite, né, uma sinusite, com coriza, com descarga de pus, sangue, e aí começa a ficar avermelhado ao redor dos olhos, né, tipo fazendo um quadro de celulite, né, uma inflamação da pele, fica avermelhado, fica inchado, com calor, né, e aí começa a necrosar. São fungos que têm tropismo por nervos e vasos, né? Então, como ele tem esse tropismo, né, uma avidade maior, ele tem uma preferência por nervos e vasos. E aí ele vai nesses vasos e eles fazem lesão vascular, faz uma lesão endotelial do vaso, que é a célula que encobre a parte interna do vaso, forma trombose e aí obstrui o fluxo sanguíneo dos tecidos. Aí, consequentemente, a gente tem a necrose. Acaba lesionando a região? Sim, forma uma ferida mesmo, uma úlcera. Uma úlcera, né? E aí, assim, eu vi umas imagens, inclusive contigo, né, de literatura na região do rosto, né, que é o que você mencionou agora. Que é mais comum. Que seria mais comum. Mas a gente também tem outras áreas, por exemplo, às vezes o paciente tem uma lesão só no braço, no tronco, por invasão local, por alguma solução de continuidade. Tem uma feridinha, uma feridinha aberta, e aí o fungo entra. Uma certa perda de imunidade ali, né? Já tem uma história anterior de perda de imunidade, aí o fungo entra. Existe também a forma intestinal, gastrointestinal. O paciente ingere alimentos que têm, né, o mucor, né, que é o agente da mucormicose, um dos agentes. E aí, se tem a imunidade baixa, né, se tem uma imunossupressão, ele pode desenvolver quadros de diarreia, sanguinolenta, entendeu? Pode ter também essa apresentação. Mas a mais comum é a rinocerebral, essa que eu falei que começa com inchaço, né, fica edemaciado, né, inchado, vermelho, parecendo uma celulite, uma erisipela, que de repente começa a necrosar. O grande problema da mucormicose no rosto é a proximidade com o sistema nervoso central. Então, tem que ser muito rápido no tratamento, né? Porque a gente consegue, se a gente deixar essa lesão progredindo, ele vai invadindo outras estruturas mais profundas da face, vai para o cérebro, fazendo encefalite, né? Então, existe um risco de lesão cerebral também. Para os olhos, né? Para os olhos, e aí vai indo, corroendo, né? Toda essa área. Agora, doutor, o senhor falou que é visível, porque começa a ficar vermelho, né? Sim. É semelhante a uma dermatite, no caso? Mais ou menos, seria mais para o leigo, sim. Né? E está em estado, né? Parece um quadro de infecção, né, cutânea de pele. Ou seja, é visível. É visível. E diagnosticando de forma precoce, como que fica o tratamento? Por exemplo, a gente está assustado por conta da letalidade em pacientes com COVID. Ele acomete, é letal para outros pacientes também? Tem cura? Geralmente é o seguinte, a letalidade na literatura, e a literatura, a maior parte, a gente não tinha ainda os pacientes de COVID, né? De 2 anos para cá que a gente está tendo os casos de COVID, e principalmente
agora com essa cepa indiana, né, os primeiros casos foram na Índia, então a gente não tem tanta relação. Agora que vai começar os estudos de mucormicose e Covid, né, pacientes de Covid, e até tentar descobrir o que esses pacientes de Covid estão desenvolvendo, provavelmente por uso de corticoide, mas tem que ser investigado, tem que ser publicado. Ou seja, é mais um braço para pesquisa, né, para ciência. Na literatura, o que a gente vê mais são os diabéticos, que fazem cetoacidose diabética, que é uma complicação do diabetes, e que desenvolvem essas formas graves de mucormicose, principalmente a rinocerebral, né? Uhum. A outra coisa que você me perguntou foi com relação ao tratamento, né? Com relação... a estatística. A mortalidade dos pacientes com mucormicose gira em torno de 70% a 80%. Então, tem um alto índice de mortalidade. Uhum. Então, tem que tomar cuidado. Então, por isso que chegou um paciente que já está há muito tempo no CTI, já está desenvolvendo alguma lesão, tipo celulite, em face, principalmente, mas pode ser em outros locais. A gente tem que investigar, né? E como que faz essa investigação? A gente vai fazer uma biópsia da lesão, tirar um pedaço da pele do local, a gente vai mandar para o exame anatomopatológico, o patologista vai ver essas estruturas fúngicas, e também vai mandar um outro fragmento, um pedaço desse fragmento, ou um outro fragmento biopsiado, para cultura, né, para ver se cresce o mucor, né? E aí a gente entra com o tratamento. Geralmente a gente não espera, a gente já faz o tratamento. E como que consiste o tratamento? Antifúngico, né? A gente tem vários antifúngicos que estão descritos na literatura, o principal é a anfotericina B, né? É um antifúngico bem conhecido dos médicos, e também a gente tem outras descrições, como o posaconazol, o voriconazol, também são possíveis drogas que a gente pode utilizar no tratamento. Um outro pilar do tratamento, quando tem necrose, é fazer o debridamento da lesão, tirar, né? Tirar, porque é um tecido morto. Se é um tecido morto, é um tecido que vai ter chance de infectar, ficar infectado. Remove, então, aquela região. A parte necrótica, sim. Uhum. Na fase necrótica, sim. Uhum. Tem que remover, e aí vai ficar uma cicatriz, né? Mas tem que remover, faz parte do protocolo. Doutor, os maiores casos, acho que na Índia já passam de 28 mil, perto de 30 mil casos de mucormicose, né, em pacientes... 28 mil? A última estatística que eu acompanhei foi isso, me assustou muito, né? Muito. Aqui a gente tem algumas regiões do país que tem esses registros, né? Há o que temer, qual que é a orientação, esse paciente acomete mais o paciente com Covid, mas qual que é a orientação geral, né? Uma orientação aí, uma recomendação coletiva. A gente não tem tantos casos no Brasil de mucormicose, está aparecendo agora. Uhum. A gente tem que estudar, né, esses casos, e tentar investigar por que está acontecendo nesses pacientes, o que está acontecendo, o que está levando esses pacientes a desenvolver mucormicose. Tá? Uhum. Se só é por causa da imunossupressão, se é por causa do Covid, aí tem várias linhas, como você falou, várias linhas de pesquisa aí para ser explorados. Né? A gente tem que ficar de olho, né? Mas não, por isso que é importante a participação do médico dermatologista. Ele vai olhar, vai ver, não, tá meio esquisito. A gente tem olho para isso, né? Doutor, muito obrigada pela sua participação, se cuida, estamos à disposição aqui para esclarecer o nosso telespectador da TV UFMS. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema que a gente está acostumado, né, a ver no nosso dia a dia. A mucormicose não é uma doença comum do nosso dia a dia. É raro. Agora, com esses casos de Covid, às vezes pode até aparecer. Ou com pacientes com cetoacidose. A gente vê outros tipos de micoses, mas a gente tem o conhecimento da mucormicose, a gente estuda isso, sabe que existe,
né, e que pode aparecer. No programa Entrevista, eu conversei com o dermatologista Alexandre Moretti de Lima, que é também professor da UFMS. Falamos sobre mucormicose, um fungo oportunista que tem acometido pacientes com Covid-19 por conta da baixa imunidade no quadro clínico. O programa Entrevista fica por aqui. Até o próximo.